melhor tributação para a sua empresa? Você não sabe? Fique nesse vídeo aqui que eu vou dar as dicas. Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje venho aqui trazer um assunto que é sobre a questão da tributação. Muita gente ainda tem dúvida de qual a melhor carga tributária para a minha empresa, né? E é sobre isso aí que a gente vai falar. Então, falar de carga tributária, a gente já tem que ir de cara falando para vocês o seguinte: existem sistemas de tributações, os mais comuns aqui, vou falar os 3 mais comuns, tá? Existem outras situações especiais, eu não vou entrar muito no mérito não, vou falar dos 3 grandes grupos, que é Simples Nacional, vou falar do MEI também, né? MEI, Simples Nacional, que as duas coisas estão meio ali interligadas, lucro presumido e lucro real. Então vamos lá. O MEI, passando aqui, dando uma passada geral aqui no MEI, todos sabem aí, a maioria de vocês, que profissões, atividades que são permitidas e já tem outras que não são permitidas. A maioria das atividades que não são permitidas no MEI são aquelas cujo a atividade profissional da pessoa depende de uma qualificação técnica. Normalmente, por exemplo, advogados, pessoas, por exemplo, que dependem de um registro profissional, essas profissões foram limitadas ali dentro da lista de atividades permitidas. Já as demais profissões, como, por exemplo, eu sou um pedreiro, um pintor, um carpinteiro, uma costureira, etc., essas profissões são elas ali que estão na grande maioria ali na listagem de atividades permitidas para o MEI, tá? Então, a primeira atenção que vocês têm que ter é essa, né? Saber se a atividade é permitida. E se é permitida, o próximo passo é qual o faturamento que eu posso ter por ano. Hoje 81 mil, tem até alguns projetos transitando, falaram aí de aumentar isso aí para 130 mil, mas nada de concreto sobre esse assunto, tá? Por enquanto, 81 mil por ano, né? E você, se ultrapassar, você pode perfeitamente ali migrar a tua empresa, transformar o MEI numa ME, né? Nós vamos falar sobre isso aí, um assunto específico em outros vídeos. Você pode ali migrar para a ME sem problema nenhum, tá ok? É limitado a ter um funcionário. Então, MEI é isso, basicamente. Faturamento de 81 mil, posso ter um funcionário, não é isso mesmo? E a minha atividade tem que estar relacionada ali na lista de atividades permitidas. Bom, pago lá um valor aproximado ali de R$60, eu não sei dizer ao certo aqui, eu não estou sem esse número, é algo ali entre 58 e 60 reais você paga por mês para ter, inclusive, o seu INSS ali computado com base em um salário mínimo, tá? Você vai recolher esse valor, já vai estar computado um salário mínimo, não mais do que isso. Próxima situação, Simples Nacional. Como que funciona o Simples Nacional? O Simples Nacional ele se divide ali entre microempresa, empresa de pequeno porte com faturamento até 4 milhões e 800 mil por ano, tá? A mesma coisa, a mesma lógica para o Simples Nacional. A tua empresa precisa estar na condição de atividade permitida ou, por exemplo, outras condições lá que é definida no regulamento lá da lei do Simples Nacional. Por exemplo, eu participo de outra empresa que fatura mais de 4 milhões e 800 por ano, ou eu tenho uma empresa que vou ter um faturamento e na hora que eu montar uma outra empresa que somar os faturamentos vai ultrapassar 4 milhões e 800 por ano, então são fatores limitadores aí para a questão de você ter ou não a empresa optante pelo Simples Nacional. Então tem que estar observando isso antes de optar. E, por exemplo, tem atividades que não pode, atividades de instituições financeiras, né? Se você mexe com a parte de factory, por exemplo, ela é uma atividade que já de cara já não é permitida. Tem outras atividades, meu faturamento ultrapassou 4 milhões e 800, então você não vai poder ser do Simples Nacional. Então, ter essas observações aí, gente, e você estando na condição, beleza, então você vai poder ser uma empresa optante pelo Simples. O que diferencia ali? O Simples Nacional ele traz uma tabela, né, progressiva, para você saber qual que é a alíquota de imposto da tua empresa. Então, se eu faturo até 180 mil por ano, aí vai ter uma tabelinha lá que vai te dizer, olha, se eu sou comércio, 4%. De 180 mil a 360 mil, esses 4%, ele passa ali para quase 6%, 5 ponto alguma coisa por cento, porém ele tem uma tabelinha lá, um fator de redução. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que é o cálculo, tá? Porque tem
realmente, apesar de parecer simples, ela tem um fator de redução ali que você tem que fazer uma espécie de cálculo matemático para poder chegar nessa alíquota dependendo do faturamento. Então ela é progressiva, até 180, de 180 a 360, de 360 a não me lembro aqui, 500 e poucos mil, e aí vai até 4 milhões e 800. E essas alíquotas, à medida que você aumentando o faturamento, progressivamente essa alíquota ela vai aumentando junto ali também. Tá ok? Para o Simples Nacional. Para a empresa de comércio, aí você tem lá os anexos que vão trazer, né? Você tem anexo 1, anexo 2, anexo 3. Para quem é prestador de serviço, normalmente você tem ali esse anexo 3, né? Que vai trazer para você ali uma tributação, me parece que até 180 mil, 6%. Tá certo? Você que é um prestador de serviço. Se você ultrapassou 180 mil, segue a mesma lógica para você que é prestador de serviço. Vai observar lá a faixa de faturamento que você tem. Quanto maior o faturamento, maior vai ser essa alíquota. Tá ok? Uma observação para quem é prestador de serviço é a seguinte: dentro dessas faixas de alíquota, você pode chegar ali até 20%. Tem faixas lá que vai para quase 30%. Então, vamos supor, minha empresa está numa faixa aqui do Simples Nacional que passou de 10, 12, 13, chegou 14, 15%. Gente, aí é o momento do planejamento tributário. Existem situações ali que não compensa mais você ser do Simples Nacional. A gente se deparou aqui com bastante casos em que o Simples Nacional deixou de ser interessante, porque a empresa pagando 15, 16% no Simples, sendo que no lucro presumido a gente consegue baixar isso para 10%, 9%, 11%. Olha o ganho tributário que você vai ter ali, né? Qualquer 1, 2%, 3% de ganho tributário em relação a depender do faturamento, você pega R$1 milhão hoje, 1% ali já deu quanto? R$10 mil de economia. Então tem que ter atenção, quanto essas alíquotas, essas faixas de alíquotas, elas forem aumentando, chame a sua contabilidade, peça um planejamento de forma lícita, isso não tem nada de errado, tá, gente? Você migrar de um sistema tributário do Simples Nacional para um lucro presumido ou para um lucro real é perfeitamente plausível, está perfeitamente dentro da lei, tá? A observância ali vai ser se você vai realmente ter economia tributária. Então, o Simples Nacional, voltando aqui, qual que é a grande diferença? Você tem essas alíquotas progressivas e você tem um ganho aqui do outro lado. Por exemplo, eu tenho funcionário, então beleza, eu tenho funcionário. Minha folha de pagamento é quanto? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma folha de pagamento de R$10 mil. No Simples, tem o INSS da parte do funcionário, correto? Quando você vai fechar, a sua contabilidade fechou a folha aqui de R$10 mil, ela vai fechar o INSS dos seus funcionários. Se você é do Simples Nacional, o custo de INSS da tua empresa aqui é praticamente zero. Você não vai ter, dependendo do anexo que você vai estar. Vou considerar que você vai estar no anexo aqui do Simples Nacional, dispensado aqui. Então vai ser zero. Você só vai recolher aqui o INSS que é descontado da folha do funcionário. Então, se você recolhe o que é descontado da folha, não é custo para a tua empresa. Você só está repassando, porque você descontou da folha. Então, esse é um benefício que o Simples Nacional traz aí para as empresas. Tá ok? Que é a questão do INSS. Mas eu tenho pouco funcionário, minha folha é pequena, meu faturamento é alto, minha alíquota está alta, é onde eu falei. Aí tem que analisar, porque muitas vezes você está pagando 15%, sendo que no lucro presumido aqui, você baixaria isso aqui para 10%, para 11% ou para 12%. Qual que é a diferença do lucro presumido no caso do INSS? Essa mesma folha de R$10 mil, dependendo do código, o seu contador vai te falar, dependendo do código de atividade da tua empresa, você vai pagar aqui 20% de INSS dessa folha de 10 mil, então aí 20% já deu 2 mil. Você tem mais 5,8% de terceiros e você tem ali mais uns 2 ou 3% que no total ali vai dar uns 27, 28% sobre o valor da tua folha. Então no lucro presumido tem esse porém. Você pode ter que você pague uma alíquota menor tributária aqui, porém aqui na folha de pagamento você tem ali de 27 a 28%, por isso tem que pesar. E esse custo aqui você tem que comparar se ele é maior ou menor no Simples Nacional, tá bom, gente? Então não deixe de olhar com a sua contabilidade. E o terceiro, e não menos relevante, é o sistema tributário chamado lucro real. Bom, esse sistema tributário, quando a gente fala de lucro real, muitos assustam, né? Porque realmente ele exige mais controle. Ele é um sistema tributário que o imposto de renda e a contribuição social é pago sobre o lucro. Vamos lá, só para vocês entenderem. A Receita Federal,
ela tem ali, basicamente, para quem é lucro presumido ou lucro real, ela tem 4 impostos principais ali que essas empresas pagam. Imposto de renda, CSL, que é a contribuição social, e PIS e o COFINS, tá ok? A forma de tributar isso no lucro real, para o imposto de renda e para a contribuição social, ela é diferente do lucro presumido. No lucro presumido, você já paga de cara sobre o faturamento. Independente do faturamento que você tenha, esse imposto de renda e essa CSL, você paga um percentual sobre o seu faturamento. Seja 2,4, seja 4,8, seja 1,2, eu estou já colocando a alíquota direta aqui sobre o faturamento, mas vai pagar. No lucro real, esses 2 impostos, você só vai pagar se a tua empresa tiver lucro. Essa é por isso o lucro real. Se a tua empresa, num determinado período do ano, vamos supor que você optou pelo lucro real, apuração trimestral. Aí de 3 em 3 meses é levantado o faturamento, é levantado toda a estrutura da empresa. Eu faturei 1 milhão, eu tive custos e despesas aqui, um exemplo. Faturei 1 milhão, tive 900 mil de custos de despesas. Então minha CSL de imposto de renda vai ser pago sobre 100 mil, que é o meu lucro. Essa é a diferença. Eu tive 1 milhão e 100 de custos e despesas. Então eu tive prejuízo. Se eu tive prejuízo, eu não pago esses 2 impostos, mas o PIS e o COFINS eu vou pagar. E a forma de você tributar o PIS e COFINS é diferente do lucro presumido também. No lucro presumido você pega lá 3% de COFINS, 0,65% de PIS, no lucro presumido. Então no faturamento você pega esses percentuais, aplica e paga. No lucro real não. Você tem uma alíquota de COFINS de 7,6% e você tem uma alíquota de PIS de 3,65%. Essas alíquotas, ela é incidente sobre o faturamento, porém, você tem uma outra parte que são as deduções. Você pega uma estrutura, por exemplo, de custo, vou dar um exemplo de uma indústria. A indústria, ela comprou a madeira para poder fabricar essa mesa. Então, se ela comprou 500 mil de matéria-prima para poder fabricar essa mesa e faturou 1 milhão, esses 500 mil eu posso utilizar ele, aplicando a mesma alíquota aqui de PIS e COFINS, para achar um valor como crédito. Enquanto eu pego aqui o meu faturamento como débito e um menos o outro vai ser a minha tributação de PIS e COFINS. Estou dando um exemplo a grosso modo, mas esse sistema ele é muito detalhista, ele pega outras coisas, tem energia elétrica que você pode aproveitar crédito, tem uma série de outras coisas. Então, para lucro real, muita gente associa o lucro real a uma empresa de grande porte. Mas por que isso? E de fato faz um certo sentido. Por quê? Porque isso depende de uma estrutura mais robusta. Você tem que ter um sistema muito eficiente, você tem que ter pessoas qualificadas ali nos departamentos para poder atuar nessa parte de controle, né? Porque uma vez que você fala para o fisco que você está tributando, se tiver lucro ou prejuízo, o fisco vai querer saber dentro da tua estrutura contábil, né, se você está apurando corretamente, né, essas despesas e esses custos, porque todas as despesas e custos vão impactar diretamente no cálculo deste imposto. Então, falei aí sobre os 3 sistemas tributários, né, a gente pode fazer vídeos aqui depois falando no detalhe, vocês me desculpem aí, algumas alíquotas aqui, eu estou sem a tabela aqui, mas num próximo vídeo eu vou falar especificamente, mostrar o cálculo, porque aí é um vídeo maior que a gente vai explicar o funcionamento do cálculo, por exemplo, de um Simples Nacional, colocar aquela tabela de dedução e tal. O foco do vídeo hoje foi só falar realmente sobre os 3 sistemas, os 4, né? MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, para que você entenda. Mas, gente, não esqueçam de conversar com o teu contador. O teu contador é o teu amigo, o teu conselheiro, é a pessoa mais indicada para poder cuidar dessa parte de planejamento tributário. É ele que vai direcionar a tua empresa para os melhores caminhos aí em termos de economia e ganhos tributários de forma lícita. Sempre lembrando disso, viu, gente? Então é isso que eu queria deixar, essa mensagem. Adivinha o que eu estou esquecendo? Porque eu tenho uma pessoa aqui do lado aqui que ela não me deixa esquecer, ó. Like, tá, gente? Para que o conteúdo continue girando aí para vocês aí, frequentemente, levando coisas legais aí. Muito obrigado, excelente dia.